Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, a gente vai continuar aquela sequência, né, de vídeos de setups utilizando o volume profile. Esses setups podem ser utilizados nos mais diversos aí time frames, né, ou tempos gráficos. Quem vai decidir é você, basicamente. Deixa aqui nos comentários se você já utiliza algum desses setups, alguma estratégia dessa, alguma verificação dessa. Esse é o segundo vídeo. Comenta aí também se você tem uma nova estratégia ou alguma visualização utilizando o volume profile, alguma visão diferente que pode contribuir aí para a comunidade, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, chegamos aqui, já estou com o meu Profit aberto. Nosso Profit aqui, né? O meu Profit aqui ele tá limpo, digamos, tem algumas linhas aqui, mas basicamente está limpo, o mercado está rolando ao vivo, conta simulador. A intenção é mostrar para vocês a forma de traçamento, como a gente está fazendo a sequência dos vídeos, né? Que serão 3 vídeos, 3 estratégias ou 3 setups. Esse é o segundo. Eu já vou abrir aqui o PDF para a gente poder ler e identificar o conceito do que a gente vai estar procurando. Beleza? Então, a gente vai falar nesse vídeo que, na verdade, é mais para mostrar mesmo como ele é feito ou para mostrar para vocês ou ensinar para vocês, digamos isso. É bem simples, não tem muito mistério, a parte conceitual ela é simples também. A gente vai falar sobre uma rejeição de preço, que é o que está aqui. A rejeição de preço ela pode acontecer de várias formas. O que a gente vai procurar é uma rejeição de preço aguda. Então a gente vai procurar uma rejeição de preço aguda dessa forma aqui. Essa rejeição de preço ela precisa ou é interessante, e aí é onde está o detalhe. É interessante que ela seja, que ela aconteça, por exemplo, em regiões de suporte e resistência, mas em regiões de suporte e resistência na qual, por exemplo, sejam fortes ou sejam regiões que a gente sabe que normalmente são defendidas ou acontece uma tentativa de defesa, por exemplo, e aí vão existir várias. Pode ser uma rejeição de preço, por exemplo, na linha d'água. Pode ser uma rejeição de preço, ou a gente espera encontrar rejeições mais agudas, né? Digamos assim, quando chegar lá perto da linha d'água, ou na VWAP, por exemplo, ou algum outro ponto, né? De trade location que você acha interessante, ajuste também, máxima, mínima, esses pontos mais conhecidos. Ou algum topo importante também, algo dessa forma. Beleza? Então, de forma conceitual, neste setup, temos o preço previamente fazendo um formato V. Então, o preço previamente ele está fazendo um formato V. O que significa isso? Que da barra atual para trás, que é o que já passou, você vai procurar o preço fazendo movimentos agudos ou em formato de V. A POC dessa distribuição ela será projetada, entenda isso, a POC dessa distribuição ela será projetada à frente. Devemos analisar a chegada do preço na mesma, como mostra a figura aqui abaixo. Observação: caso ao sair do formato V o preço já ir testar a POC, o que significa isso? Aconteceu um movimento agudo, por exemplo, temos uma linha d'água aqui, ó. Vamos traçar assim, temos uma linha d'água aqui. O preço vem, fazer em preto. O preço vem caindo, sobe, chega aqui, faz um movimento em V. Esse movimento em V, ele significa que houve a rejeição quando chegou aqui, por exemplo, na linha d'água, né? Só que essa observação, ela fala justamente o que acontece depois. Então,
é esse movimento aqui que vai acontecer depois e para frente que você vai prestar atenção. Então, ó, se liga só, caso ao sair do formato V, o preço já irá testar a POC. Neste caso, não operamos. Neste caso, não operamos, justamente porque o preço não se afastou o suficiente da POC. Então, esse movimento ele precisa ser um movimento de igual, digamos assim, em relação a tamanho desse daqui. Ou um movimento agudo o suficiente, ou um afastamento o suficiente, por exemplo, da POC, né? E justamente para quando o preço ele voltar lá em cima, ele ter uma probabilidade maior de ser defendido. Isso daqui ele fala basicamente que o preço ele precisa fazer esse desenvolvimento porque se ele rejeitar, por exemplo, num candle forte e já voltar para testar, isso mostra força dos compradores, nesse caso aqui, que jogaram o preço para cima. Então tem uma grande chance dele romper. Aí essa região, essa POC, ela não se torna tão interessante. Por isso que precisa esperar um afastamento considerável ou uma rejeição considerável, assim como a rejeição, o upside, né, que deu aqui nessa pernada, por exemplo, essa rejeição precisa ter também uma grande força. Basicamente é isso. E aqui já temos uma imagem do movimento. Perceba esse movimento agudo. Ó, o preço ele sobe aqui, deixa eu tirar aqui. O preço ele sobe aqui, ó. O preço ele sobe com várias barras em sequência verde, cai também com força, mostrando força, e aí ele vem se desenvolvendo, né? Esse patamar, quando você traça o volume profile, você pega, pode ser a POC, ou pode ser a região com maior nó de volume, que é essa aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse gráfico aqui dentro, ó, a região com maior nó de volume comparada a essa outra aqui, e você entende, não precisa ser exatamente a POC, eu gosto da POC, mas não precisa ser exatamente, mas você entende que essa região aqui, projetada para frente, assim, por exemplo, essa região projetada para frente vai ser a sua região onde você espera barras de reversão. Então, quando o preço chega aqui, ele vem, bate, mostra suas barras de reversão, faz um candle amplo, assim como ele fez aqui, deixa dois candles que não consegue ultrapassar. No terceiro candle, por exemplo, já temos nossa entrada ou algo dessa forma. Aí depende do candle de entrada que você procura para acontecer aqui. Por exemplo, um preço fechamento de reversão, ou um candle estilo estrela cadente, sei lá, algo dessa forma, assim, um candle que tem um pavio amplo e um corpo pequeno, fechando na baixa, um exemplo, seria interessante. Desse mesmo jeito, ou dessa mesma forma, desse volume profile aqui, poderíamos traçar um volume profile aqui, ó. Opa, poderíamos traçar um volume profile aqui. Poderíamos traçar um volume profile aqui? Sim, mas ele é uma rejeição? Sim, é uma rejeição, mas não é, na minha opinião, da melhor forma possível. A melhor forma possível seria assim, ó. Perceba que tem uma igualdade entre os lados, ou o mais parecido possível. Nesse candle aqui é uma rejeição sim, mas isso daqui precisa ser verificado melhor. Talvez um trade com uma saída mais rápida aqui seja mais interessante, porque aqui só tem um candle amplo e já uma forte rejeição na compra. Então é algo para ficar mais esperto. Eu gosto mais desse patamar aqui, que é candles mais iguais, digamos assim. Beleza? Então, basicamente é isso. Perceba que aqui nessa outra imagem a gente mostra essa reversão de forma aguda, ó, tá vendo? E aí, quando o preço chega nesse patamar novamente, ele é jogado para cima. Por exemplo, aqui não teve aquela rejeição, mas perceba que os candles são bem parecidos, ou são candles daquela. Enfim, tem vários nomes. Às vezes as pessoas dão Twin Towers ou
ou por exemplo, Bull 180, eu não verifico isso. Tem as características de cada candle, mas eu não verifico. Eu verifico mais como candles de rejeição, nesse caso, ou um movimento de rejeição. E aqui você traça o volume profile, ou você entende, se você não traçar o volume profile, que a abertura e aqui dessa barra, a abertura dessa e, por exemplo, o fechamento dessa barra são locais onde vai ter onde a gente procura, por exemplo, a nossa defesa, e aí sim você projeta isso para frente, ou você pode projetar essa região assim, ó, também é bem interessante. E quando chega aqui você procura candles dessa forma, por esse fechamento de reversão, confirmação no segundo, entrada, stop e vai até o topo anterior, por exemplo. Então, basicamente é isso, o setup ou a estratégia é essa, candles de reversão. O detalhe que eu posso passar para os amigos, se você tiver em um tempo gráfico mais amplo, por exemplo, 15 minutos, 30 minutos, candles dessa forma aqui, 2 candles amplos dessa forma, se você for em um tempo gráfico de 5 minutos, por exemplo, ou um tempo gráfico de 10 minutos, você já vai ver uma reversão, ou você já vai ver um movimento em V mais parecido com isso daqui. Um exemplo, isso daqui, num tempo gráfico de 30 minutos, digamos assim, ele vai mostrar algo em torno disso num tempo gráfico menor, que é o nosso movimento interessante. Então, tanto em tempos gráficos maiores quanto em menores, a gente precisa ficar atento a esses tipos de movimento aqui. E aí, para finalizar, vamos para o Profit. Temos o Profit rolando aqui, mercado ao vivo, e vamos traçar os nossos volumes profile aqui. O setup do primeiro vídeo foi o setup de congestão, então a gente tem uma congestão aqui, eu traço ela, perceba a POC ou a região na qual isso daqui é interessante, ó. E aí é o que eu gosto de marcar, eu gosto de entender como isso sendo a região interessante ou importante, mas tem pessoas que marcam só a POC, esperando ser muito mais exato, digamos assim. O preço chega ali, assim como aconteceu aqui, colocar em amarelinho para ficar mais fácil. Isso acontece todos os dias praticamente. O preço chega aqui e tem um movimento agudo de reversão. Aqui também temos um movimento de travamento do preço, né? Então temos essa POC, agora eu vou tirar isso daqui e traçar isso daqui. E perceba que a outra POC também está aqui, ó. A outra POC também está aqui. Aqui, ó. A outra POC também está aqui. Então toda essa região ela é importante para o preço. Toda essa região aqui ela é importante para o preço. Perceba a quantidade de ordens já sendo colocada aqui em cima, tentando reverter o preço. Se você não pegou, por exemplo, essa lateralização, essa congestão, na qual ele se distanciou legal e voltou, se você não pegou esse tipo de movimento, você espera que aqui agora ele venha fazer isso novamente, né? Só que você precisa aguardar o candle de reversão e aí ele começa aqui para vocês ao vivo mostrar um candle de reversão no gráfico de 5 minutos. A gente entra exatamente no mesmo momento que ele fizer o candle, ainda faltam 2 minutos. Não, o interessante é que ele faça o candle, faça um próximo candle de confirmação e de preferência perca essa mínima desse candle aqui para a gente tomar alguma posição. E aí vai depender muito dos indicadores que você utiliza, da forma que você verifica também. Se você acha que isso daqui já está um movimento mais forte e não acha que não é interessante porque ele já meio que testou essa região, você não precisa fazer, aí vai depender da sua decisão como trader, né, basicamente falando. O vídeo é esse, espero que tenha ajudado, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de comentar, coloca a sua ideia, sua opinião aí embaixo, ajuda no crescimento do canal. Tamo junto, valeu, falou, até a próxima.